Desde os primórdios da raça humana, o que somos, para onde vamos e o que é a realidade que vivemos intriga o homem. Oficialmente, o cristianismo não é nem de longe considerada a religião mais antiga do mundo. Para vocês terem uma ideia, no sítio arqueológico de Çatalhöyük, que traz as evidências históricas de uma das civilizações mais antigas que já foram encontradas até hoje, que viveu há 6.700 anos antes de Cristo na região da atual Turquia, um comportamento incomum chamou a atenção dos arqueólogos. O povo dessa comunidade não só enterrava seus mortos em casa, como também dormiam sobre o túmulo do seu ente querido. Esse comportamento nada convencional levou os historiadores a deduzirem que até mesmo esse povo já se preocupava com o que poderia acontecer depois da morte e, por isso, tentavam manter sempre o corpo de quem havia falecido por perto. Isso também significa dizer que mesmo eles, que sem dúvida conheceram um mundo muito diferente do nosso, não acreditavam que a vida acabava aqui e agora. Eles cultuavam uma espécie de Deus que tinha características de touro, e isso apenas confirma que desde que o ser humano se reconheceu em sua condição mortal, ele tende a acreditar que a vida continua de alguma forma. Mas ao contrário disso, e diferente do que muitas pessoas imaginam, a ciência não é nada cética quando o assunto é a imortalidade. E é por isso que nós, aqui da Fatos, assim como você, queremos saber. É realmente possível nos tornarmos imortais? O ser humano realmente poderá um dia viver para sempre através da ciência ou da religião? E se for verdade? Ninguém sabe exatamente onde e como foi que a primeira religião surgiu. Mas ainda nos tempos dos homens da caverna, ficou registrado através das pinturas rupestres que eles acreditavam e realizavam rituais ligados à caça, por exemplo. Mas por que será que o homem, mesmo que isolado, sempre tendeu a acreditar que forças sobrenaturais existiam? Bom, sem dúvida, essa não é uma resposta fácil. Mas talvez o próprio inconformismo com a nossa condição humana, que é mortal, pode ter influenciado no modo como pensamos e, consequentemente, na nossa crença. Até porque foi através da religião que o homem passou a cogitar pela primeira vez a possibilidade de existir a vida após a morte. Por mais que cada cultura e região tenha a sua própria crença, algo todas elas têm em comum, que nada mais é do que acreditarem na imortalidade da alma. O próprio conceito de alma já foi bastante discutido, mas de uma maneira bastante simples, a alma pode ser compreendida como a essência e a consciência de alguém. Mas a grande dúvida que ainda nos aflige é: será que o homem, na sua ânsia por ser mais do que um mero mortal, criou o mundo espiritual? Ou será que nós apenas captamos a essência do que realmente existe? Uma das vertentes da psicologia, por exemplo, denominada de psicologia analítica, defende a ideia de que todos nós possuímos não apenas o nosso lado consciente e inconsciente de uma forma pessoal. Porque para Carl Gustav Jung, o precursor dessa ideia, tanto eu quanto você temos acesso ao chamado inconsciente coletivo. Esse inconsciente seria herdado da própria sociedade e talvez o conceito e ideia de religião e espiritualidade poderia ser uma dessas heranças sociais. Mais uma vez, é óbvio que a certeza, assim como as respostas para essas questões, nós provavelmente nunca iremos saber. Mas é realmente curioso pensar que todas as crenças religiosas, por mais distintas que sejam, acreditam em um mesmo fim: a imortalidade. Até pode parecer um absurdo o que eu irei falar,
Mas os egípcios, por exemplo, que viveram há mais de 3.000 anos atrás, não tinham uma crença do pós-morte muito diferente da crença cristã que é difundida hoje em dia. Eles acreditavam, por exemplo, que depois da morte, a sua alma deveria passar por uma espécie de tribunal, que era regido por Osíris. Era ali que as pessoas boas se diferenciavam das más. Segundo o povo egípcio, apenas uma pessoa do coração bom e leve, sem culpas, poderia seguir a sua viagem para o território luminoso do deus Ra, o Sol. Para descobrir se uma pessoa havia sido boa durante a sua vida, o seu coração era pesado por Anubis, um deus metade humano e metade chacal. Apenas se o coração do morto fosse mais leve do que uma pena, ele teria o seu nome anotado em um livro e poderia ir para um lugar melhor. Agora veja bem, tirando todas as referências culturais, essa ideia do que acontece após a morte é exatamente igual a qual outra visão religiosa. O cristianismo também prega que existe um tribunal que irá determinar quem foi bom ou não durante a sua vida e apenas aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida poderá ir para o chamado céu espiritual. Será mesmo que tudo não passa de uma coincidência? Bom, independentemente dos dogmas, todos nós vamos ter que concordar que as religiões, em sua essência, são bastante parecidas. Elas exigem devoção, fé, boas obras e, por fim, te oferecem em troca de uma vida de rendição, uma vida imortal, um corpo que não adoece, que não se cansa. No final das contas, temos os mesmos desejos, temos as mesmas pretensões. Nós não queremos morrer. Não queremos acreditar que somos tão insignificantes. Não queremos acreditar que a morte pode realmente ser o nosso fim. Tem que haver um propósito à nossa existência. Por isso, uma das prováveis maneiras de se tornar imortal é realmente acreditando e torcendo para que essas crenças sejam mesmo reais e que, no final, a nossa alma consiga sobreviver de alguma forma. E assim como a religião, algumas vertentes da ciência também não acreditam que a morte é simplesmente o fim para o que conhecemos como consciência. Um exemplo disso são as várias técnicas de prolongamento de vida e até mesmo de ressurreição que são testadas hoje em dia. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que nada mais é do que uma visão sobre esse mesmo tema. Afinal, como poderíamos viver para sempre, de acordo com a ciência? Bom, você provavelmente já sabe, mas a expectativa de vida do ser humano aumentou drasticamente nos últimos anos. E tudo bem que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de um país tem muito a ver com isso. Afinal, quanto maior for o seu conforto, acesso à saúde e a bons alimentos, por exemplo, sem dúvida mais tempo de vida essa pessoa poderá ter na Terra. Mas, independentemente disso, é bom a gente ter uma noção, que acredite ou não, a expectativa de vida na era Neandertal, que foi há 350 mil anos atrás, era extremamente similar à expectativa de quem viveu a Idade Medieval, por exemplo. Todas essas pessoas que viveram dentro desse intervalo de tempo morreram na margem dos 30 anos. Foi só na segunda metade do século XIX que a expectativa humana passou a subir de um modo considerável. E em alguns países desenvolvidos da Europa, por exemplo, a expectativa fica entre os 83 e 85 anos hoje em dia. Mas e aí? Quais são as tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas e que prometem nos oferecer uma vida eterna? Bom, vamos lá. A criogenia é a ciência que estuda o congelamento de materiais. Ela foi desenvolvida principalmente durante o século XX e XXI. Essa técnica consiste em congelar e preservar em perfeito estado um corpo recém-falecido, na esperança de um dia conseguir ressuscitá-lo através de algum avanço científico. Mas para muitos estudiosos essa técnica pode até mesmo ser comparada a uma religião, até porque não existe nada que comprove que algum dia existirá um avanço capaz de acordar os corpos congelados, a não ser a esperança e, por que não dizer, a fé
dos seus adeptos. Mesmo assim, em todo o mundo existem laboratórios que têm a total permissão de seus governos para funcionarem, e alguns dos corpos que existem hoje nesses locais já estão congelados há mais de 70 anos. Mas bom, fica aí a ideia. Quem sabe não vai ser a criogenia que vai permitir que o ser humano seja um dia imortal. Agora, você já ouviu falar em singularidade tecnológica? Bom, uma outra promessa da ciência é que já no ano de 2045 o ser humano consiga ser imortal através dessa área de estudo. José Luiz Cordeiro é professor da Singularity University, uma instituição bastante renomada do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Essa instituição, para vocês terem uma ideia, foi criada pela NASA e financiada pela Google, ou seja, tem muito nome de peso envolvido nesse estudo. Segundo o professor, nessa data, que é mais precisamente daqui a 28 anos, ninguém mais vai morrer por causa da AIDS, câncer ou fome. Mas o mais chocante da sua declaração foi o fato dele ter falado com todas as letras que o seu estudo descobriu que o envelhecimento é uma doença curável. Para os cientistas que estudam essa área, a singularidade tecnológica, o futuro do ser humano será a inteligência artificial. Para eles, nós conseguiremos ter uma idade pós-humana com a ajuda das máquinas. A previsão é que já no ano de 2029, a gente já tenha máquinas do tamanho de um computador que serão capazes de superar a inteligência humana. Além disso, entre 2029 e 2045, segundo as previsões, nós já teremos computadores com mais transistores do que existem neurônios em nosso cérebro. A ideia de imortalidade, nesse caso, surge quando vemos, pela primeira vez, a possibilidade de criarmos um cérebro artificial, capaz de comportar toda a memória e pensamentos humanos. Apesar das previsões, você até não podia saber, mas um protótipo chamado Bina 48 existe. Esse projeto não tem nenhuma relação com os estudos que eu acabei de citar. E apesar de ter sido criado paralelamente por outros pesquisadores, ele já nos revela o quão próximos estamos desse futuro tecnológico. A Bina 48 é um robô com inteligência artificial que foi criado completamente inspirado em uma mulher americana de mesmo nome, Bina. Hello, Hello, Bina 48. Bina. I am Bina 48. Esse robozinho em questão tem um enorme banco de dados, com vários pensamentos e memórias da Bina. Por isso, ele consegue reproduzir piadas que somente ela pensaria, por exemplo, assim como manter uma conversa com ela. Apesar desse grande avanço, o seu objetivo ainda não é substituir ou receber a mente de Bina algum dia, mas apenas servir de companhia para os seus parentes e amigos depois que ela partisse. Apesar, de certa forma, ele permitir que a americana se torne imortal para quem ficar aqui na Terra, a gente sabe muito bem que não seria Bina, com toda a sua complexidade que estaria ali. Mas é claro que essa também é mais uma forma de se imortalizar. E por último, mas não menos importante, existe uma outra técnica científica que tenta nos oferecer a imortalidade, através da impressão de órgãos 3D. Existem atualmente equipamentos capazes de recriar órgãos humanos com perfeita precisão. Essa superimpressora consegue imprimir tecidos à base de proteínas e, no final, esse material pode ser preenchido com células-tronco que se desenvolvem, crescem e ocupam as lacunas da parede do órgão. Mas apesar de todas as teorias, crenças, técnicas e avanços, é realmente impossível afirmarmos que algum dia o homem será imortal. O que podemos concluir é que existem chances de que isso um dia aconteça, seja de uma forma ou seja de outra. Mas e para você? Qual é a nossa real chance de nos tornarmos imortais? É através da religião e da fé? É através da ciência e dos avanços tecnológicos? Bom, talvez a imortalidade esteja muito mais próxima de nós do que imaginamos.
Talvez o próprio ato de existir já pode nos tornar imortais para a história, ou pelo menos para alguém. Tudo depende do seu ponto de vista. Deixe aqui os seus comentários. Até o próximo vídeo.